Bom, pessoal, boa noite para todo mundo novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cálculos, tá? Os cálculos que nós vamos ver, na verdade, são cálculos simples. Ninguém precisa ficar assustado, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, são cálculos assim mais para o fornecimento, né, de medicamentos no SUS. Porque se alguém de vocês for trabalhar no SUS, passar por um concurso público, for trabalhar numa farmácia municipal, são os tipos de cálculos que algumas vezes vocês vão utilizar, tá? Principalmente quando a gente falar sobre uma suspensão, né, um antibiótico, quando a gente não tem, porque o SUS, muitas vezes, faltam alguns tipos de medicamentos. Se faltar gotas e vocês tiverem, por exemplo, um xarope, uma solução, o que pode fazer? Né? Para o paciente não sair de lá sem o medicamento, você pode transformar as gotas em ml ou você pode transformar o ml em gotas. E você consegue dispensar para o paciente aquilo que você tem, né, na farmácia. Porque às vezes a pessoa vai buscar o medicamento, aí você fala, não tem. Às vezes ela não tem dinheiro, né? Ela não está com uma situação financeira fácil, está desempregado, daí ela não vai comprar o medicamento. Por isso que é interessante a gente saber fazer esse cálculo. E depois a gente vai seguir também, né, as regras da farmácia, né, de acordo com aquilo que eles vão especificando. Bom, mas de forma geral, né? Por que a gente tem que saber essa parte, né, de cálculos? Quais são os objetivos dessa parte? Os principais objetivos, eles fornecer a quantidade adequada de medicamentos ao paciente, para não deixar o paciente ficar sem o medicamento, né, dar a quantidade certinha. Se ele vai fazer medicamento de uso contínuo, nós temos que fornecer medicamento suficiente para 30 dias. Então, a gente precisa observar. O paciente vai usar um comprimido ao dia, 2 comprimidos ao dia, 4 comprimidos ao dia, 5. Então, a gente precisa ver, a gente precisa saber olhar a receita e entender essa receita. E aí também a gente não pode mandar para o paciente, né, entregar para o paciente uma quantidade a mais de medicamentos. Por quê? Se a gente mandar uma quantidade a mais desse medicamento, o que vai acontecer? Ou ele vai guardar na farmacinha dele, né, para uma hora, outra hora ele poder usar novamente aquele medicamento, ou então ele vai acabar entregando aquela medicação para uma outra pessoa. Só que tem alguns casos que não tem como a gente fornecer a quantidade exata de medicamentos. Por quê? Quando é comprimido, é uma cápsula, é mais fácil. E quando é líquido? Quando é uma solução, é uma suspensão, gotas. Não tem como a gente fracionar para entregar para o paciente. Às vezes a gente tem que dispensar 2 frascos, né, de medicação para o paciente, de um antibiótico, tá, para uma criança. Só que mais da metade do frasco vai acabar ficando, né? Porque o paciente não vai usar tudo aquilo. Às vezes o paciente vai usar uma dose só, né? 3 ml, e vai ter que jogar depois 120 ml, que normalmente é o que vem numa embalagem, né? De 100 a 120 ml. E aí? Aí é importante a gente explicar muito bem para o paciente isso. Principalmente caso de antibióticos, principalmente ainda, se você tem que diluir, tá? Você diluiu o antibiótico, o prazo dele, né, o prazo de validade dele cai bastante. Você pode deixar no máximo 15 dias, 20 dias, dependendo do antibiótico. Alguns você tem que guardar na geladeira, outros não precisa guardar na geladeira, mas é sempre bom estar orientando muito bem. Então, sobrou, o que você tem que falar para o paciente? Joga, tá? Tem que jogar. Mas para que ele faça o descarte de medicamentos correto, porque senão ele vai pegar aquele antibiótico, ele vai abrir e vai jogar ou no vaso sanitário ou vai jogar na pia da cozinha, né? Na pia do banheiro. Então você fala, né? Devolve para a farmácia, tá? Porque é o correto. Tem algumas farmácias, né, que
tem essa parte do descarte consciente, tá? Tipo Drogal, Droga Raia, Drogaria São Paulo. Tem algumas que trabalham com essa parte do descarte. E se você vê a parte, né, a parte das leis, né, sobre o descarte, eles falam também que as farmácias municipais, elas são obrigadas a fazer elas são obrigadas a receber os medicamentos, tá? Que a pessoa está querendo descartar. Pode ser que não esteja vencido, mas a pessoa ela quer se desfazer do medicamento, a farmácia municipal ela deve receber esse medicamento. E daí ela vai dar o fim adequado para esse medicamento. Então a gente tem que orientar muito bem. Por quê? Para promover o uso racional do medicamento e também a segurança do paciente. Por quê? Porque senão, uma outra hora, a criança, né, fica ruim novamente. E daí, o que, que a mãe faz? Ah, tem aquele antibiótico lá que sobrou do postinho, sobrou quase o vidro inteiro. Eu vou pegar e vou dar para a criança de novo. Só que às vezes já venceu, ainda mais para criança, pode ser tóxico, pode ser que a pessoa não fechou direito. Quem garante, né, que não tenha crescido bactéria? Se for fungo, menos mal, porque o fungo você consegue visualizar. Se tiver a presença de bactéria, você não consegue, só se tiver alguma alteração de cor. E mesmo assim, muitas vezes com alteração de cor, ainda a pessoa acaba utilizando aquele medicamento. Bom, então uma coisa que é muito importante na parte do cálculo é a gente observar atentamente a prescrição médica. O que a gente tem que olhar na prescrição? Primeiro, nome do medicamento, tá? Tem alguns médicos, né, que criam nome de medicamentos, né? Medicamentos que nem existem, eles estão lá, né? Colocando lá. Se você está na dúvida alguma coisa, foi aquilo que a gente já falou. Nada é dispensado, tá? Tudo que você está na dúvida, não dispensa nada. Uma outra coisa que é errada também é colocar abreviações. Tem muitos médicos que colocam abreviações, tá? Por exemplo, hidroclorotiazida, tá? 25 miligramas. O que o médico faz? Ele não escreve hidroclorotiazida, ele escreve HCT, 25 miligramas. Tá? Tem alguns que fazem isso, eu já vi prescrição desse jeito, várias e várias vezes, tá? Com esse HCT de hidroclorotiazida. A gente já sabe, mas dependendo da abreviação, a gente não pode dispensar, porque quem garante que foi isso mesmo que ele quis dizer, tá? Então, é importante a gente observar o nome do medicamento, o nome do princípio ativo, né, seja o que ele for. Precisa ver se o médico colocou a dosagem, tá? A concentração do medicamento. Sempre é importante colocar, principalmente daqueles medicamentos que têm várias apresentações. Por exemplo, a gente pegar o Lasix. O Lasix é só Lasix 40 miligramas e pronto. Não tem outro Lasix. Então, se ele quiser colocar só Lasix, né, ou furosemida, e não colocar a dosagem na frente, tudo bem, não importa, porque é só uma apresentação que tem, né, do Lasix. Mas, por exemplo, Captopril. Se ele colocar só Captopril, acaba sendo complicado. Por quê? Captopril nós temos de 12,5, de 25 e 50 miligramas. Então, qual dosagem que ele quer? A gente não sabe, né, qual a dosagem. E às vezes a pessoa nunca fez uso daquela medicação. Forma farmacêutica é importante também. Às vezes o medicamento, ou às vezes o médico ele não prescreve, né, comprimido, não prescreve, né, assim, detalhadamente o que ele quer. Mas ele coloca, né, 1 CP, você já sabe que é comprimido, tipo 30 gotas, 3 ml, você já sabe que é o xarope ou suspensão. Então, através, né, da dosagem que ele coloca, às vezes também a gente já até sabe de qual forma farmacêutica que se trata. Via de administração. Essa via de administração é outra coisa importante para a gente observar.
Por quê? Tem alguns comprimidos, por exemplo, sublingual, tá? Às vezes o médico prescreve captopril sublingual. E aí? Você tem que explicar para a pessoa, né? O médico explicou, o médico falou para essa pessoa como que esse medicamento deve ser tomado, que ele tem que colocar embaixo da língua e tem que esperar o comprimido ser dissolvido por completo. Então, oi, pode falar. Não. Ele perde um pouco do efeito dele, tá? Às vezes, até pela presença do ácido clorídrico que tem no estômago, ele já acaba perdendo mais de 70% do efeito dele, tá? Porque é um medicamento que foi feito para ser utilizado embaixo da língua, porque ele se dissolve rápido, né? Com a presença da saliva, ele já se dissolve. Então, às vezes, esse medicamento, se ele toma por via oral, o que acontece? Os comprimidos sublinguais, normalmente, eles são mais fininhos, né, do que o comprimido normal. E os recipientes, né, a matéria-prima, né, os produtos que são utilizados nele, é justamente para que ele se dissolva o mais rápido possível. Então, às vezes, esse medicamento ele não consegue nem chegar no nosso estômago. Ele já se desintegra antes, né? E se ele se desintegra antes, já acaba perdendo um pouco o efeito dele também, tá? Mesmo ele caindo para a corrente sanguínea, acaba perdendo um pouquinho do efeito dele, sim. Então, o ideal é explicar muito bem para a pessoa, tá? Olha, esse medicamento é sublingual, então o efeito dele é rápido. Então, o que você tem que fazer? Não vai pegar copo de água, não vai pegar nada. Você vai pegar o comprimido, vai colocar embaixo da língua e vai esperar o comprimido dissolver por completo. Se depois que o comprimido dissolveu, você quiser tomar água, tudo bem, pode tomar. Mas é importante esperar o medicamento se diluir, se desfazer, ser totalmente absorvido. E absorve rápido, porque na nossa boca tem a saliva e embaixo da língua é rico em vaso sanguíneo, então a absorção é muito rápida, tá? Uma outra coisa também que a gente tem que ficar atento, que tem alguns medicamentos que eles são para dormir, são medicamentos sedativos, né, hipnóticos, que é sublingual. Então, como ele tem um efeito muito rápido, o que é interessante a gente falar para a pessoa? Você vai pegar esse comprimido, tá? Você vai comprar, você vai colocar do lado da tua cama. Você só vai colocar ele na boca quando você estiver sentado na cama para você dormir. Aí você abre, pega o comprimido, coloca embaixo da língua, daí você deita e belezinha. Por quê? Como o efeito dele é muito rápido e é um medicamento sedativo e hipnótico, o efeito dele começa muito rápido. E esse tipo de medicamento, eles são utilizados principalmente para induzir o sono. Sabe aquela pessoa, porque assim, os medicamentos hipnóticos, né, que a gente fala, às vezes a gente pensa, né? Eu quando estava na faculdade que eu fui aprender isso, para mim foi novidade. O que a gente pensa? É medicamento para dormir, né? A pessoa vai tomar, vai dormir. Tá, só que não é bem assim. Por quê? Porque se a gente for ver, é só você começar a observar as pessoas. Tem pessoas que têm dificuldade de deitar na cama e dormir. Então, tem dificuldade de ter esse sono inicial, tá? Outros casos, tem pessoas que deita na cama, dorme super bem. Só que o problema, o que é? É depois que dormiu, dá-se umas 3 horas de sono, 4 horas de sono, a pessoa acorda, ela não consegue dormir mais. Então, a dificuldade dela não é o sono inicial,
tá? É o sono, tem um nome isso, eu não lembro o nome agora, se eu lembrar depois eu falo para vocês, tá? Mas são pessoas que têm principalmente insônia, né? Que a pessoa acorda no meio da noite e depois ela não dorme mais. Então, a gente tem, na verdade, desses medicamentos hipnóticos, são vários tipos diferentes de medicamentos, tá? Então, tem medicamentos que é para induzir o sono, que é para aquela pessoa que tem dificuldade de deitar na cama e dormir. Então, esse medicamento de sublingual, ele é exatamente para essa pessoa que tem dificuldade da indução do sono. Às vezes ela deita na cama, ela vira para um lado, ela vira para o outro e não consegue dormir. Tá? Então, esse sublingual, ele é interessante por causa disso. Então, a pessoa ela tem que tomar o medicamento, colocar ele embaixo da língua e já deitar. Por quê? Porque o sono é muito rápido. Tá? A questão de 5 minutos, 10 minutos, dependendo do organismo da pessoa, já começa com esse efeito hipnótico. E se a pessoa tiver que subir uma escada, tá? Tiver, né, que o quarto dela for mais longe, alguma coisa, às vezes, principalmente, né, idoso, corre risco de cair, de acontecer alguma coisa, tá? Supositório, gente, também é uma via de administração que o paciente precisa de orientação, tá? Por quê? Não é todo mundo que sabe usar supositório, infelizmente. Né? Tem muita gente que não sabe, vai pegar o supositório e vai colocar na boca. Né? Já contei até um caso para vocês em relação a isso, porque eu vi isso daí, né, acontecendo quando eu estava fazendo estágio na rede pública. Chegou uma mãe com o bebê chorando, o que, que ela tinha feito com o supositório que o médico tinha prescrito? Ela partiu em vários pedacinhos do supositório e foi colocando na boca da criança. A criança devia ter quase 1 ano. Sério, sério. A história foi bem assim, ela foi de madrugada com a criança pro pronto-socorro, tá? A criança estava com febre. Aí o médico deu um soro com medicamento para a criança, baixou a febre da criança. Logo cedinho a criança foi embora, tá? A criança foi embora a mãe foi embora com a criança. Aí o médico deu supositório, deu dipirona supositório para a criança, porque era bebezinho, o supositório é bom porque abaixa mais rápido a febre, pela alta absorção do reto. A mãe foi embora com a criança acordou, começou a chorar, ela viu a criança estava com febre de novo. O que ela fez? Pegou a prescrição, né? Ela já tinha passado na farmácia municipal, tinha pego o medicamento, viu o supositório, né? Supositório para criança, ele é maior e ele é mais fininho. O que ela fez? Como que a criança vai usar esse, né? Desse tamanho, né? Enorme, né? Não tem como colocar na boca da criança. Que para ela era na boca. Ela pegou, cortou o supositório em pedacinhos bem pequenininhos e foi colocando na boca da criança. Só que o supositório, quando vocês estiverem lá, né, na UC 9, 10, a gente vai ter uma aula sobre supositório, composição de supositório. Vocês vão ver, o principal componente do supositório é lanolina, tá? Que é o quê? Gordura. É supositório de dipirona. Não, não é não. Tem vários tipos. Tem analgésico, antitérmico, tem anti-inflamatório, tem um monte de tipo de supositório. É, sério? Então, e a mãe colocou na boca da criança. Aí a mãe chegou e eu estava lá nessa hora. A mãe chegou desesperada porque a criança, além de febre, a criança estava assim, vomitando sem parar. Por quê? Colocou o componente oleoso na boca da criança, né? Imagina descer supositório. A criança estava vomitando e com febre. Gente, foi uma correria. E a mãe gritava feito louca, a mãe desesperada,
falando que o médico tinha tentado, acho que, matar o filho dela com aquele medicamento que tinha dado. Olha, foi uma loucura. Eu não esqueço daquele dia, sério, não esqueço daquele dia. Porque foi, assim, uma cena que eu fiquei chocada e eu falei assim, gente, mas como que ela não sabe? Né? Então, assim, para mim, todo mundo sabia e não sabe, gente. Né? Por isso que eu falo, né? Pessoal, não é todo mundo que sabe. Às vezes, uma coisa que é óbvia pra gente, para uma outra pessoa não é. Então, por isso que é importante, né, a gente falar bastante. Uma outra coisa que a gente tem que observar também na prescrição médica é em relação à posologia, tá? Posologia, às vezes o médico coloca, né, após o café da manhã, almoço e jantar. Então, você já sabe que são 3 comprimidos. E fica mais fácil também para a pessoa entender, tá? Às vezes, o médico coloca, né, de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. Às vezes, a pessoa não consegue entender esse 8 em 8 horas. Ele acha o quê? Que é às 8 horas da manhã, depois é só às 8 horas no dia seguinte que vai utilizar o medicamento. Então, quando tem de 8 em 8, de 12 em 12, é bom a gente falar, olha, é de 8 em 8 horas. Então, a cada 8 horas tem que tomar o medicamento, são 3 vezes ao dia, 12 em 12 horas. Então, olha, você vai tomar o medicamento às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite, depois de 12 horas vai tomar o medicamento de novo, são 2 vezes ao dia, tá? Então, a gente tem que explicar, porque o médico, às vezes, ele não explica. Então, a gente, na farmácia, nós somos a última barreira, tá? Da última chance do paciente não fazer nada errado. Por isso que a gente tem que cercar, né? E tentar explicar o máximo possível. Às vezes a pessoa fala, ah, eu já sei tudo isso. Então, se ela já sabe tudo isso, menos mal. Mas mesmo assim, dá uma pincelada meio geral, meio rapidinho, porque às vezes a pessoa não lembra. Ou ela tá falando que ela sabe, e na verdade ela não sabe. E uma outra coisa necessária, depois que a gente olhou a dosagem, tá? Que a gente olhou a forma farmacêutica, olhou a posologia, a gente precisa saber o quanto que a pessoa vai utilizar para o tratamento. Se vai ser um tratamento contínuo, né, de 30 dias, ou se vai ser um tratamento de 5 dias, 7 dias, 10 dias. E a farmácia municipal, muitas vezes, ela não tem o medicamento naquela dosagem que o médico prescreveu. Então, às vezes, a pessoa vai ter que tomar 2 medicamentos, né, 2 comprimidos de uma vez. Às vezes, ela vai ter que cortar o comprimido no meio, tá, para fazer o uso daquele comprimido. E isso tudo a gente precisa orientar muito bem a pessoa também. Bom, então aqui, vamos colocar um exemplo. Aqui tem, né, losartana, 25 miligramas, uma vez ao dia, uso contínuo. Losartana é o nome do medicamento, né, 25 miligramas é a dosagem, né, do medicamento, é a concentração do medicamento. Vai utilizar uma vez ao dia, né, a posologia, uma vez ao dia, e uso contínuo. Às vezes a pessoa fica na dúvida, né? Nossa, uma vez ao dia, né? Quando que eu vou usar esse medicamento? Tá? Então é bom a gente estar fazendo também essas observações, tá? E tentar falar para ele, olha, é uma vez ao dia, mas assim, você vai tomar de manhã, qual é o horário mais fácil para a pessoa não esquecer? Às vezes é de manhã. Então a pessoa tem que tomar aquele medicamento sempre de manhã. Não adianta essa pessoa tomar hoje o medicamento de manhã, amanhã toma à noite. Tá? Por quê? Porque o medicamento, quando ele é usado uma vez ao dia, normalmente ele tem a duração de 24 horas. Tá? Então, se ela tomou hoje 8 horas da manhã, amanhã ela tem que tomar também por volta das 8 horas da manhã. Se ela tomar 8 horas da noite, ela já ficou 12 horas descoberta sem esse medicamento. Ou seja, é um medicamento para pressão. A pressão da pessoa pode subir. Mesma coisa antibiótico. Né? Estendeu muito o prazo, o que acontece? Você vai matar a bactéria? Não, essas 12 horas que o corpo ficou sem
o medicamento, o que está acontecendo com as bactérias? Elas estão se reproduzindo. Por isso que tem que ser anticoncepcional também. Também. É bom. Vamos supor, qual é o melhor horário para você não esquecer? Para mim é 8 horas da noite. 8 horas da noite eu não vou esquecer. Então, deixa padronizado, todo dia, tipo 8 horas da noite, você vai lá e toma o medicamento. Por quê? Eles falam, né, na própria. É que varia muito de anticoncepcional para anticoncepcional, mas de forma geral, se você pegar a bula do anticoncepcional, o que ele fala? Se você tomar o medicamento, né, nas próximas, tipo assim, olha, eu esqueci, era pra ter tomado às 8 horas da noite, eu esqueci. Eu não lembrei, eu saí de casa, tudo, cheguei tarde de casa, nossa, eu esqueci completamente. Cheguei morrendo de sono, morrendo de cansaço, não lembrei. Então, se você lembrar até às 8 horas da manhã do dia seguinte, você pode tomar ainda. Passou disso, não adianta mais você tomar. Já vi várias vezes, né? O pessoal sempre pergunta, né? Mas se eu tomar 2 comprimidos depois, no outro dia às 8 horas, né? Vamos supor, eu esqueci hoje. Amanhã eu tomo o de amanhã e o de hoje. Resolve? Não adianta nada, tá? Por quê? Bactéria. Pega o exemplo da bactéria. Nesse prazo, a bactéria ficou se reproduzindo. No caso do antibiótico, o que acontece? A concentração do hormônio já voltou a subir, tá? Então, dependendo da bula do anticoncepcional, o que ele vai falar? Se você está na primeira semana que você está tomando o medicamento, tudo bem, você pode continuar tomando, tá, o medicamento que não vai ter tanto problema. Se você estiver na última semana, o que você pode fazer? Deixa a menstruação descer, né? Depois que a menstruação desceu, você começa a tomar de novo o medicamento. Mas aí você abandona essa cartela e começa a tomar outra. O grande problema, o que é? Se ele está no intervalo dessas 2 semanas. Se ele estiver no intervalo dessas 2 semanas, a mulher esqueceu de tomar, a chance dela engravidar é grande, tá? Por quê? Ela está entrando no período fértil, né? Porque tem o dia da ovulação. Só que o dia da ovulação não é certinho. E outra, o espermatozoide ele pode ficar no corpo até 3 dias, tá? Ele aguenta 72 horas, ele aguenta no corpo. Então, imagina, o dia da sua ovulação, 3 dias antes e 3 dias depois. Lembrando que a ovulação não é um dia certinho. Então, por isso que eles dão 2 semanas. Se deu o prazo, se caiu naquelas duas semanas do meio da carteirinha do anticoncepcional, aí tem que tomar cuidado, né? Esqueceu, tem que usar preservativo, tem que tentar alguma outra forma para não correr o risco de engravidar, tá? Mas isso funciona para tudo, né? Analgésico, quando você tá com muita dor, né? Você tá com uma dor na coluna terrível, sei lá, tá com uma artrite, uma artrose, tá com, sei lá, qualquer tipo de dor. O medicamento fala, né, para tomar o medicamento a cada 12 horas. Você pode perceber, tá chegando perto das 12 horas, às vezes tá com 10 horas que você tomou o medicamento, já tá com uma dor que você não tá aguentando mais. Porque o medicamento já tá perdendo o efeito dele, já tá na hora de você tomar outro. E isso é para tudo. Anticoncepcional, para pressão, para diabetes, colesterol, para anticoncepcional, né, para tudo, tá? Tudo tem essa regra. Então a gente tem que lembrar sempre tomar o medicamento certinho, tá? Na dose sempre certinha. Então, continuando aqui. Paracetamol, né, 750 miligramas de 6 em 6 horas durante 5 dias. O AS, lá, ó, 2 comprimidos, tá? A gente precisa ficar atento, então. Aqui, ó, não é um comprimido. Aqui em cima, todos um comprimido. O médico não falou nada,
né? Mas tá aqui, ó, losartana 25 miligramas, paracetamol 750 miligramas, é a dosagem de um comprimido. Então aqui a gente sabe que é um comprimido. Aqui ele pediu 2 comprimidos de AS, às 12 horas. Então não é a cada 12 horas, tá? Então a gente tem que explicar isso aqui também para a pessoa, porque às vezes ela confunde. É às 12 horas, ou seja, ao meio-dia, tá? Ela precisa tomar o AS, uso contínuo também. Então, aqui tem algumas características que a gente precisa sempre observar, né? A concentração, né? A dosagem, a posologia, né? Uma vez ao dia, a cada 6 horas, 12 horas. Aqui, ó, 2 comprimidos, tá? Às vezes indica meio comprimido, por exemplo, a digoxina. A digoxina é para insuficiência cardíaca. Um comprimido acaba tendo muitas vezes intoxicação, tá? Ele dá intoxicação. Então, os médicos sempre acabam prescrevendo meio comprimido. Então, você tem que explicar para a pessoa: olha, não esquece, cada vez, tá? Tem que partir. Então, um comprimido vai dar para 2 dias, porque é uma vez ao dia só. Então, sempre quando tiver, né, 2 comprimidos, meio comprimido, é sempre bom enfatizar bem para a pessoa isso daí. E às vezes até colocar, né, as etiquetas. E observar, né, se é uso contínuo, o medicamento vai ser dispensado para 30 dias. Se é medicamento, né, se é um tratamento, você tem que ver quantos dias são. 5 dias, 7 dias, 10 dias, tá? A gente tem que sempre observar isso daí. Aqui no caso, por exemplo, né, a losartana é um comprimido, uma vez ao dia, uso contínuo. Então, o paciente vai tomar um comprimido todos os dias e a gente sempre vai dispensar medicamentos para 30 dias. Então, nesse caso, a gente vai ter que dispensar 30 comprimidos para a pessoa, tá? E o paracetamol? O paracetamol é um comprimido a cada 6 horas, ou seja, o paciente vai estar utilizando 4 comprimidos no dia. Só que ele vai precisar para 5 dias. Então, 4 vezes 5, 20 comprimidos. E o AS? O AS também é uma vez ao dia só que a pessoa vai estar utilizando, que é às 12 horas. Só que são 2 comprimidos. Então, vão ser utilizados 2 comprimidos em um dia. Mas eu preciso saber para 30 dias, porque é uso contínuo. Então, um mês, né? 30 dias que a gente conta, né? 30 vezes 2 comprimidos que ele vai usar no dia. A gente precisa dispensar para esse paciente 60 comprimidos, tá? Então, não são cálculos, né, tão complicados assim que a gente precisa estar fazendo, né, nesse caso. Aqui, eu vou deixar para vocês fazerem esse. Observe a prescrição médica abaixo e calcule a quantidade de medicamentos que deverão ser dispensados ao paciente. A paciente chama Maria de Jesus, ela vai fazer uso contínuo de gliclazida 30 mg após café e jantar. Glibenclamida 5 mg após café, almoço e jantar. Os 2 medicamentos são para diabetes, tá? E o Puran T4, 75 mg, que vai ter que usar em jejum, que é para tireoide. Quantos comprimidos que a gente vai ter que dispensar para essa paciente? Tentem pensar rapidinho aí, que daqui a pouco a gente já corrige. E aí, já deu tempo? Já? Então vamos lá. Gliclazida 30 mg após café e jantar. Quantos comprimidos que vai ter que dispensar para esse paciente? Isso, 60 comprimidos. Por quê?
após café e jantar. Então, são 2 comprimidos no dia. Uso contínuo, o mês, 30, né? 2 vezes 30, 60. E a glibenclamida, 5 miligramas, quantos comprimidos? Pode ligar o microfone e falar, pessoal, não precisa ter medo, não. 90 comprimidos. Por quê? Isso, 3 vezes ao dia. Café, almoço e jantar. Então, são 3 comprimidos por dia. Pensando em 30 dias, 90 comprimidos. E o Puran, que é em jejum? 30. Por quê? Uma vez ao dia só, né? Então, como é uma vez ao dia, são só 30 comprimidos, tá? Então, é isso aí. Facinho, né? Aqui. É o começo. Não, mas não é, não. Eu não sou tão ruim assim. Vamos lá. Quantos comprimidos o paciente, aqui tem um S a mais, desculpa, usará no período de um mês, né, uso contínuo também, dos seguintes medicamentos: diazepam 10 miligramas via oral noite, captopril 25 miligramas via oral de 12 em 12 horas, metformina 500 miligramas via oral de 8 em 8 horas, AS de 100 miligramas, 2 comprimidos via oral às 12 horas e Lasix, 2 comprimidos via oral de 8 em 8 horas. Dá um tempinho para vocês pensarem. Isso, só à noite, é um comprimido. O que tem mais é o AS, né, que são 2 comprimidos, e o Lasix, que são 2 comprimidos. E aí, já deu tempo ou não? Isso, diazepam 30, por quê? É um comprimido só à noite. Então, o paciente vai utilizar um único comprimido, que vai ser à noite, durante 30 dias, então são 30 comprimidos. O captopril 25 miligramas via oral de 12 em 12 horas. Quantos comprimidos que tem que ser dispensados? 60 comprimidos, né? A cada 12 horas, então são 2 comprimidos em um dia. 2 vezes 30, 60 comprimidos. E metformina, 500 miligramas de 8 em 8 horas. 90, isso mesmo. Gente, lembra sempre assim, ó, às vezes esquece, tá? O pessoal do atendente mesmo, quando eu dava aula de cálculos assim, era complicado porque o que eles esqueciam muito,
Tinha alunas que não sabiam. De 12 em 12 horas, são 2 vezes ao dia. De 8 em 8 horas, são 3 vezes ao dia. Se eu colocar de 6 em 6 horas, são 4 vezes ao dia. E se eu colocar de 4 em 4 horas, são 6 vezes ao dia, tá? Então, lembra sempre isso. De 12 em 12, 2 vezes. De 8 em 8, 3. De 6 em 6, 4 vezes no dia. E de 4 em 4 horas, são 6 vezes ao dia, tá? Se vocês tiverem isso na cabeça, é facinho de resolver, tá? Não esquece disso. Então, a metformina, de 8 em 8 horas, são 3 vezes ao dia. São 3 comprimidos em um dia. Um mês tem 30 dias, então 3 vezes 30, 90. E o AS, quantos são? Isso, 60, tá? Aqui a gente tem que sempre prestar atenção no número de comprimidos, né? Porque senão a gente pensa, né? Às 12 horas é uma vez ao dia só, né? Mas são 2 comprimidos que ele vai utilizar em um horário. Então, são 2 vezes 30, 60. E o Lasix? Oi, pode falar. Pode comprar sem receita. Só que quando vai comprar, tem que lembrar, tá? Porque tem o AS tem de 100 miligramas e tem o de 500 miligramas, que é o grandão. Então, tem que saber o qual é, tá? E o Lasix, então, eu escutei alguém falando aí. Foi o Rodrigo que falou? 180. Exatamente, tá? De 8 em 8 horas, são 3 vezes ao dia. Cada horário são 2 comprimidos. Então, 2, 4, 6 comprimidos em um dia. 6 vezes 30, 180 comprimidos. Eu podia ter colocado aqui também, vamos supor, ó, diazepam, 10 miligramas, meio comprimido à noite. Tá? Ao invés de um comprimido, meio comprimido. Vocês iam dispensar quantos comprimidos para pessoa? Isso, 15 comprimidos, tá? Certinho. Por quê? Porque a pessoa não vai usar mais um comprimido inteiro. Ela vai usar a metade, tá? Então, são 15. Bom, não vou entrar em detalhes. Se eu for entrar em detalhes, aí vocês vão ficar doidos. Então, ó, vocês estão de parabéns. Tá de parabéns, tá vendo? Opa, o que aconteceu aqui? Esqueci de colocar tudo bonitinho aqui, mas tudo bem. Vamos lá. O médico prescreveu 500 miligramas de cefalexina suspensão, tá? De 6 em 6 horas. Então, é aquela cefalexina tipo xarope, né? Que a gente tem que, é um antibiótico, a gente tem que agitar. Durante 7 dias. Quantos ml deverá ser administrado em cada dose? Quantos frascos serão necessários para o tratamento? O frasco possui 250 miligramas em 5 ml e o frasco contém, né, no total dele, 120 ml. Vocês conseguem fazer essa conta ou não? É a regra de 3. Aí já começa com regra de 3. Isso! Ah, que bom. Já é um começo, tá vendo? Gente, regra de 3 não tem segredo. O que vocês precisam lembrar sempre o que é grandezas iguais embaixo de grandezas iguais, tá? Grandezas iguais embaixo de grandezas iguais. Não esquece disso. Miligrama embaixo de miligrama.
ml embaixo de ml. Se for litro, é litro embaixo de litro, tá? Vocês não podem esquecer disso. Nunca esqueça disso, tá? Grandeza igual embaixo de grandeza igual. Então, aqui, o médico prescreveu 500 miligramas de cefalexina suspensão, tá? 500 miligramas. Ele não colocou aqui quantos ml que é para dar para a criança, né? Ele não falou quantos ml que tem que dar para a criança. Ou pode até ser um adulto também. Então, a cada 6 horas, ou seja, 4 vezes ao dia, durante 7 dias. Quantos ml que nós temos que dar para a pessoa? Né? Quantos ml deve ser administrado em cada dose? Esse em cada dose é em uma única dose. E quantos frascos vão ser necessários para o tratamento? Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho aqui que 250 miligramas, ela é, né, 250 miligramas do princípio ativo, ou seja, da cefalexina, está dissolvido em 5 ml da suspensão. O frasco total cheio tem 120 ml. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que 250 miligramas, né, do princípio ativo está dissolvido em 5 ml. Só que eu quero saber o quanto que equivale em ml ou 500 miligramas. Então, como que eu vou fazer? 250 miligramas, tracinho, 5 ml. 500 miligramas, tracinho, x ml. Porque o que eu quero saber é o ml, né? Quantos ml que vai ser administrado em cada dose. Fazendo esse primeiro cálculo aqui, eu já consigo chegar nessa primeira questão, né? Quantos ml que vai ser administrado em uma dose. Só que eu preciso saber quantos frascos que eu vou ter que dispensar, né? Um único frasco vai dar certo? Quer dizer, a gente não sabe. Então, o que a gente tem que fazer? Achou o ml. Só que esse ml é para uma única dose. O paciente vai usar de 6 em 6 horas, então ele vai utilizar 4 doses. Eu tenho que pegar esse resultado em ml que deu aqui, multiplicar por 4. Eu multiplicando ele por 4, eu já sei o quanto que vai ser usado em um dia. Só que o paciente não vai usar esse medicamento em um dia, ele vai usar em 7 dias. Aí eu tenho que multiplicar a quantidade do medicamento que ele vai utilizar em um dia, multiplicar por 7. Que daí eu vou chegar no quantos ml que ele vai utilizar em 7 dias. Aí eu consigo ver se um frasco vai ser suficiente ou não. Alguém já conseguiu fazer? Ver quanto que vai dar? Isso, 40 ml ao dia. Gente, aqui, bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cada dose são 10 ml. Como ele vai usar 4 doses no dia, então serão 40 ml que ele vai utilizar no dia. Eu vou pegar essa quantidade que ele vai usar em um dia e vou multiplicar por 7, que são 7 dias. Então, no geral, nos 7 dias de tratamento, ele vai estar utilizando 280 ml, tá? Cada frasco tem 120 ml. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 280, divido por 120, que é a quantidade que tem no frasco, vai chegar num valor de 2,33333, né? Só que não tem como eu dar esses 3. Ele vai precisar de mais. Então, 2 frascos e mais um pouquinho. Então, eu preciso arredondar para 3 frascos. Tá? Então, essa pessoa vai utilizar 3 frascos. A gente tem que disponibilizar, né, para essa pessoa 3 frascos. Conseguiram entender?
Alguém ficou com dúvida? Então tá jóia. Se vocês quiserem fazer isso daqui sem regra de 3, para achar o ml, vocês conseguem. Nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui tá mais fácil. Por quê? Eu sei que 250 miligramas está em 5 ml. 500 miligramas, que é o que o paciente vai usar, é o dobro de 250, não é? Então, ele vai precisar o dobro do ml, tá? Que no caso seria 10 ml. Então, nesse caso, dá até pra gente fazer isso, tá? Pra gente olhar aqui, você já pensa, né? 250 miligramas tá em 5 ml. 500 miligramas é 2 vezes 250. Então, quer dizer que eu vou precisar do dobro do ml. Mas, façam sempre essa regra de 3, tá? Porque às vezes você tá no concurso, tá em alguma coisa, né? Tá numa prova, você acaba querendo fazer meio de cabeça, às vezes a gente acaba na hora pensando alguma coisa errada. Então, acho que é legal sempre estar fazendo isso daqui. O médico prescreveu 350 miligramas de amoxicilina suspensão a cada 8 horas, durante 7 dias. As informações que estão no frasco: 250 miligramas em 5 ml. Né? O conteúdo é de 100 ml. Qual a dose que deve ser administrada? Tá? Uma dose. Quantos ml que vai ser? E um frasco vai ser suficiente para todo o tratamento? Que nem esse daqui já tem que fazer regra de 3, tá? Não tem como a gente estar fazendo de cabeça. Só se a pessoa for muito boa, né, em matemática, daí ela consegue. Tentem fazer, que daí a gente já faz a correção. E aí, alguém já acabou? Se alguém acabou, pode falar já o resultado. Oi. Isso, quantos frascos? Um só é suficiente ou não? Isso. Então, são 7 ml, né? Em cada dose são 7 ml. Daí você tem que descobrir a quantidade de doses em um dia, que são 3 vezes. A cada 8 horas são 3 vezes. Então, 7 vezes 3 fica 21 ml, né? 21 ml multiplicado por 7, que são 7 dias de tratamento, vai para 147 ml. O frasquinho tem 100 ml, então vai precisar de 2 frascos, tá? Tem que ser dispensado para o paciente 2 frascos. Isso aí, pessoal. Uma coisa que é importante a gente saber também, tá? Nesses cálculos, o que é? É a conversão de medidas.
tá? Essa conversão de medidas, ela é bem importante para a gente lembrar disso daqui. Então, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar sempre que 1 quilo é igual a 1000 gramas. 1 grama é igual a 1000 miligramas. 1 miligrama é igual a 1000 micrograma. 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. E 20 gotas equivale a 1 ml, tá? Isso daí a gente não pode esquecer. Por quê? Porque tem algumas vezes que o médico, por exemplo, ele escreve em grama, só que o medicamento só tem em miligrama. Então, a gente precisa fazer a conversão, né, do que ele pediu, tá? Às vezes o médico pediu em miligrama, só que só tem em micrograma. Então, é importante a gente sempre tentar guardar essa tabelinha, porque em concursos cai. Principalmente o 1 quilo para 1000 gramas e 1 grama que equivale a 1000 miligramas, tá? E 20 gotas também, né? 20 gotas equivale a 1 ml. Então, isso daqui é importante, tá? A gente sempre tem em mente, porque normalmente cai isso daqui em concurso. Aqui, por exemplo, transformar 0,83 quilos em grama, né? Como que eu vou fazer para transformar isso? Até eu coloquei os lembretinhos já, né? Aqui do lado. 1 quilo, 1000 gramas. 1 grama é igual a 1000 miligramas, 1 miligrama é igual a 1000 microgramas e 1 litro equivale a 1000 ml. Uma coisa para vocês não esquecerem, né? Grandezas iguais, sempre embaixo de grandezas iguais, tá? Isso daí a gente nunca pode esquecer. Então, aqui a gente tá falando de quilo e grama. Então, quilo embaixo de quilo e grama embaixo de grama. E procura, gente, não colocar só os números, tá? Procura colocar sempre a grandeza junto. Por exemplo, 1 quilo equivale a 1000 gramas. Não coloca 1 equivale a 1000. Por quê? Se você está num concurso, o que acontece? A maior parte das perguntas no concurso público são alternativas, tá? Então, o que ele pode fazer? Ele pode colocar uma alternativa com 830 gramas e ele pode colocar uma outra alternativa com 830 quilos, tá? Chegou na hora aqui, você começa a se embananar para dar resposta depois, né? E agora, né? O que é? Quilo, é grama, e você acaba colocando o xizinho lá no primeiro que você vê, tá? Às vezes o quilo aparece em primeiro, você vai lá e acaba marcando o xizinho no quilo, porque você achou a resposta, né, dos 830, às vezes a gente nem olha o que está embaixo, né? Ainda mais o concurso que precisa ser rápido, que é muita questão, então procura sempre colocar, tá? 1 quilo equivale a 1000 gramas. Por quê? Porque daí você já sabe o X, né? Onde que tá o X? Tá embaixo do grama. Então, a minha resposta aqui no final vai ser o quê? Grama, tá? Aí vocês nunca esquecem disso. Então, 1 quilo equivale a 1000 gramas. 0,83 quilos, que é o que está pedindo aqui, equivale a X. Aí é só a gente multiplicar, né? 1 multiplica por X, que vai ser igual a 1000 multiplicado por 0,83. Aqui, como é 1, né, multiplicado por x, tudo que está do lado do x, ele passa do outro lado dividindo, que vai ficar 830 gramas. Então, não esquece disso, tá? Sempre coloca as grandezas aqui, não esquece de colocar, tá? As grandezas, para depois você não esquecer o que você tem que colocar aqui no resultado final. Parece que é uma coisa meio boba, mas eu já tive aluna que já fez isso daqui e colocou a resposta errado porque ela esqueceu de colocar essas grandezas aqui. Depois chegou na hora, ela viu o primeiro resultado lá que era igual
o que ela tinha visto, só que a grandeza estava diferente e ela marcou o xizinho no lugar errado, tá? E ela não fez isso em uma questão, ela fez isso em várias questões e ela acabou sendo prejudicada depois por causa disso. É por causa da pressa, tá? Então sempre lembra disso. E tenta manter essa tabelinha na cabeça. A gente colocando essa tabelinha na cabeça, já fica tranquilo. E aqui, né, transformar 294 microgramas em miligrama, 500 gramas em miligrama e 2,4 litros em ml. Vamos tentar fazer? Daí vocês me falam, quem acabar pode falar o resultado. Alguém já fez? Alguém quer falar o que deu na primeira? Vocês estão com medo, gente? Ou tá todo mundo dormindo? Eu espero, tá bom. Isso daí. É isso aí. Agora vamos pensando no segundo. Em 500 gramas em miligramas. Converter, né? 500 miligramas em miligramas. 500 gramas em miligrama. Opa!
Isso, 2,4 litros em ml. Isso, 2.400 ml. Isso aí. Então, agora falta 500 gramas em miligrama só. Eu já coloco aqui para vocês a resolução. Cinco. Alguém achou o resultado diferente? Posso mostrar o resultado? Pode falar. 500 mil miligramas? Ô, gente, peraí, desculpa aí. O seu tá certo, Josi. É que aqui, ó, eu cometi um erro, tá? Na verdade, o que que eu coloquei aqui? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, ó, porque acho que era 500 miligramas em grama. Então, se for 500 miligramas para a gente transformar em 1 grama, vai dar 0,5 grama, tá? Que 1 grama equivale a 1.000 e o X equivale a 500 miligramas. Espera aí que eu fiz coisa errada aqui, porque agora não tem nem como eu arrumar aqui para vocês verem. Mas isso. Mas daí, isso. Aqui no caso, o que que era? Aqui, ó, do jeito que tá aqui, tá? 500 gramas em 1 miligrama. Essa resolução aqui era se fosse 500 miligramas que eu quero transformar em grama. Aí seria essa resposta que eu coloquei aqui, 0,5 grama, tá? Só que aqui eu coloquei 500 gramas. Então, essa resposta aqui, como que ficaria? 1 grama equivale a 1.000 miligramas. 500 gramas equivale a X, tá? Aí, como que seria? 1 multiplicado por X, que é igual a 500 multiplicado por 100. Aí, o X vai dar 500 mil miligramas.
tá? Então, a resposta para esse daqui, não é esse que tá aqui, tá? É 500.000 miligramas. Por quê? 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Embaixo de 1 grama é os 500 gramas que vai aqui, tá? Então, embaixo de 1 grama é 500 miligramas. E embaixo do 1.000 miligramas seria o X nessa questão, que seria 500.000 miligramas, tá? Eu vou arrumar isso daqui, depois eu mando para vocês, tá? Esse daqui tá errado. Essa resposta aqui tá errada. Desculpa, gente. Depois eu arrumo e mando certo para vocês, tá? Isso aí tá errado. Depois eu posso disponibilizar até os slides, se vocês quiserem. Vocês conseguiram entender, no geral, como que funciona? Então tá, tô preocupado com o horário, que já são 9h05, né? Já tô passando do horário aqui com vocês. Bom, aqui é a mesma coisa que tá lá, tá? O médico prescreveu 1,5 gramas de uma medicação, mas a dosagem do medicamento prescrito existe apenas em miligramas. Então, qual é a dose equivalente em miligramas? Então, aqui como que vocês vão fazer? Né? Olhar, né? A grama, né? Eu tenho que transformar o quê? Grama em miligrama. Então, qual o resultado? O que eu tenho aqui na minha tabelinha? 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Tá? Daí, 1,5 grama vai embaixo do 1 grama e embaixo do 1.000 miligramas vai o X. Tá? Daí a gente consegue já chegar na resposta, né, de 1.500 miligramas, tá? Regrinha de 3 básica, só precisa lembrar dessa nossa poderosa tabelinha. Eu só vou passar agora, meio rapidinho aqui com vocês, em alguns outros tópicos, depois a gente pode retomar o que a gente não viu na próxima aula, tá? Aqui é a mesma coisa, né? O médico prescreveu 60 miligramas de um medicamento. Qual a dosagem equivalente em grama? Então, quais são os dados que nós temos? Miligrama e grama. Eu foquei bastante em miligrama e grama, porque é o que mais cai nas provas. E é o que mais a gente vê também, né, em farmácia. 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Né? 60 miligramas vai embaixo do 1.000 miligramas. O X vai embaixo do 1 grama, né? Que vai dar um resultado de 0,06 grama. Tá? Regrinha de 3 básica, lembrando sempre da nossa tabelinha bonitinha aqui do lado. Agora, esse daqui é legal também, né? Transformar as gotas em ml, tá? Eu quero transformar 15 gotas em... Transformar 15 gotas em 15 ml em gotas. A gente sempre lembra que 20 gotas equivale a 1 ml. Então, gotas embaixo de gotas, ml embaixo de ml. Embaixo do 1 ml vai o 15 ml, que a gente fazendo a regrinha de 3 básica, a gente chega em 300 gotas. No lado está o contrário, transformar gotas em ml. 20 gotas equivale a 1 ml, 60 gotas equivale a X. Gotas embaixo de gotas, ml embaixo de ml. Né? Regrinha de 3 fica igual a 3 ml. Alguém tem dúvida em relação a essa parte? Tudo funciona através das regrinhas de 3.
tá? E a gente lembrar da tabelinha. Na verdade, é isso daí. Aqui, né, fala quantos ml são necessários para cada uma das doses. Vamos fazer esse daqui só e eu vou mostrar mais um exercício para vocês, a gente finaliza a aula, tá? Eu tô ficando preocupada com o horário agora. Vamos fazer esse daqui, ó, da dipirona 40 gotas. Então, dipirona 40 gotas de 6 em 6 horas via oral durante 5 dias, tá? Quantos ml que vão ser necessários para esses 5 dias de tratamento? Tenta fazer e depois vocês me falam. Quem acabou e quiser falar, fica à vontade. (240) Alguém achou o resultado diferente? 40 ml? Isso, são 5 dias. Imagina. Então, a dipirona, né? 20 gotas equivale a 1 ml. 40 gotas equivale a X. Aí faz a regrinha de 3, né? Vai chegar em 2 ml. Então, uma dose, 2 ml. Só que a pessoa vai utilizar 4 doses no dia, né? Porque é de 6 em 6 horas. Então, 2 vezes 4, 8, né? 8 ml em um dia. Só que a pessoa vai utilizar para 5 dias, que é 40 ml. Tá bom? Essa daqui é a mesma coisa, tá? Depois a gente pode voltar. Semana que vem a gente volta nessa, que é dos gotas. Aqui, essa daqui que eu quero fazer com vocês. Que tem também na lista de exercícios que eu deixei esse exemplo aqui. O médico prescreveu azitromicina, 50 mg por quilo, uma vez ao dia. O paciente pesa 10 quilos. Qual é a dose diária do medicamento? Tem muitos medicamentos para criança, principalmente, né? Os antibióticos, eles são prescritos para criança por quilo, tá? Então, é importante a gente saber disso. Que às vezes o médico, ele só coloca isso, tá? Tipo, azitromicina, 50 mg por quilo, uma vez ao dia, via oral, bota lá o quilo do paciente, tá? Ou a gente tem que perguntar muitas vezes quantos quilos que o paciente tem,
e para a gente fazer o cálculo, né, de quanto que a gente vai precisar desse medicamento. Vocês têm ideia como que faz isso? É do mesmo jeitinho, né, que a gente estava fazendo. A gente vai usar. Isso, aqui ó, 50 miligramas, qual é o dado que eu tenho? A gente tem que olhar, então, sempre na fórmula. Quando a gente tá meio perdido, porque tem horas que a gente fica meio perdido, né? Que a gente não sabe nem por onde começar. Então, qual é o dado que eu tenho aqui? 50 miligramas por quilo e 10 quilos, tá? Uma vez ao dia. Isso são os dados que eu tenho. Então, o que que eu consigo fazer? Eu já sei que 50 miligramas barra quilo, isso aqui já é um dado importantíssimo. Por quê? Eu posso colocar 50 miligramas equivale, né, o traço, 1 quilo. Aqui, ó, 10 quilos. Então, 10 quilos vai embaixo de 1 quilo, tá? Eu quero saber a dose diária, né? Então, eu coloco aqui o X embaixo dos 50 miligramas, faz a regrinha de 3, então eu sei que o paciente vai utilizar 500 miligramas no dia, tá? 500 miligramas no dia. Eu podia perguntar também aqui uma outra questão, a dose diária, e eu podia perguntar uma outra questão, quantos ml que o paciente vai tomar. Para isso, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que saber, né? Tinha que colocar aqui do lado, tipo 250 miligramas em 5 ml, 500 miligramas em 10 ml, tá? É uma outra variação da questão que pode ser feita também. Ah, aqui já coloquei também a resposta, tudo. Mesma coisa, tá? O paciente pesa 15 quilos. O médico prescreveu amoxicilina 40 miligramas por quilo, de 8 em 8 horas, durante 7 dias. Quantos miligramas que o paciente vai utilizar em cada dose? Então, eu sei que 40 miligramas equivale a 1 quilo. Né? Eu tenho que usar 40 miligramas de amoxicilina para cada quilo do paciente. O paciente tem 15 quilos. Então, já que ele tem 15 quilos, eu vou utilizar X miligramas de amoxicilina. Grandezas iguais embaixo de grandezas iguais embaixo de grandezas iguais. Tá? 40 miligramas equivale a 1 quilo, 15 quilos. Então, 15 vai embaixo de 1 quilo. E o X embaixo de miligrama, que vai dar uma dose de 600 miligramas para uma dose. No caso aqui, ele vai utilizar 600 miligramas, né, em uma dose, mas ele vai usar 3 doses. Então, eu posso multiplicar. Se eu quisesse saber qual a quantidade total, eu podia multiplicar esses 600, né, por 3, que eu chegaria na dose em miligramas diária. 7 dias, eu pegaria essa dose diária e multiplicaria por 7.